Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos iniciando mais um programa Palavras de Vida pela Rede TV Fé, um programa que é promovido pela Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília, que fica situada na Terceira Avenida, Área Especial 7, Lote J, no Núcleo Bandeirante. No programa de hoje nós vamos falar sobre o milagre à beira do caminho. O texto de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52, vamos à leitura do texto. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amados irmãos, duas situações ou dois detalhes nos chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, era que o cego de Jericó era chamado Bartimeu. Segundo, era que ele possuía uma capa. Bartimeu não é um nome próprio, ele significa filho de Timeu. Ele era conhecido como cego, filho de Timeu. Logo nós vemos essa identificação que com certeza trazia muita tristeza ao coração deste homem que estava à beira do caminho pedindo esmola. Ele era reconhecido como um cego, e aqui não é identificado o seu nome. Ele é mencionado como o cego filho de Timeu. Filho, ou seja, o seu pai chamado Timeu, e assim então ele era identificado pela sua deficiência física e pelo nome do seu pai. O seu nome não aparece. E é à margem, à beira do caminho, que ele tem um encontro transformador com Jesus Cristo, que ali estava passando, saindo de Jericó e indo então a caminho de Jericó. Ele encontra esse cego à beira do caminho, que ali pedia esmola, e então esse encontro é transformador na vida deste cego, filho de Timeu. O homem que está à margem da sociedade, o homem que é identificado apenas como um cego, que é identificado pela sua deficiência física, sua deficiência ocular, e que não é identificado pelo seu nome, que não lhe davam importância da pessoa, mas sim que apenas era destacado a sua deficiência, a sua falta de visão. Falar deficiência, Na verdade, eles tinham uma enfermidade, uma cegueira, que nesse encontro com Jesus Cristo, ele recebeu em sua vida um grande milagre. O milagre à beira do caminho. E é isso que esse texto nos fala, desse cego, mendigo, com esta característica que lhe pesava, Nós estamos num período natalino, e é interessante que nós vemos muitas pessoas pedindo esmolas na rua, vindo de várias regiões, e esse é um período onde as pessoas estão com um espírito natalino e um espírito voluntário. Só que o que é interessante é que em todo o ministério de Jesus, não apenas numa determinada época do ano, Jesus tinha um espírito voluntário o tempo todo para manifestar o seu poder, a sua graça, o seu perdão e curar e transformar vidas. E aqui nesse texto nós vemos três importantes lições
nesse milagre à beira do caminho. Em primeiro lugar, a primeira lição é que o milagre à beira do caminho, ele ocorre quando nós compreendemos que Jesus é o Messias prometido. Nós vimos aqui que o cego, embora fosse desprovido de visão natural, ele teve um entendimento, uma compreensão de quem ali estava passando. Jesus, o Nazareno, Jesus, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro encarnado, que veio para resgatar as nossas vidas. Ele passa a clamar quando ele escuta que ali estava passando Jesus, ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse é um título messiânico que foi profetizado lá no Antigo Testamento, que da raiz de Davi, ou seja, do trono de Davi, viria o Messias resgatador de vidas. E então esse cego, embora não enxergasse, ele tem o entendimento e a compreensão de que ali estava passando o Messias, o Salvador, o Redentor. E então ele passa a clamar exatamente utilizando esse título messiânico, aplicando-o à pessoa de Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. E aquele homem que estava à beira do caminho, diante daquela grande oportunidade que lhe foi concedida, que Jesus ali estava passando, ele pôs-se a clamar e a gritar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele faz aqui uma declaração de fé em relação à pessoa de Jesus, porque ele professa que ele cria que Jesus de fato era o cumprimento da promessa de todo o Antigo Testamento, que o descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. É o descendente, Jesus é o descendente. E logo aquele homem que estava à beira do caminho, um homem que é identificado pela sua deficiência ocular, pela sua falta de visão, pela cegueira, um homem que estava ali à beira do caminho pedindo esmola, ele é visitado pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Jesus, porque quando esse homem passa a clamar, a palavra de Deus diz que Jesus para a multidão e manda chamá-lo. Logo, amados irmãos, nós aprendemos aqui a primeira lição nesse texto, que o cego, mendigo, filho de Timeu, ele reconheceu na pessoa de Jesus o Salvador de sua vida, o resgatador de sua vida. Ele entendeu a missão de Jesus, que não era apenas dar a visão natural para que ele enxergasse as coisas criadas por Deus, mas Jesus veio também para tirar a cegueira espiritual, a pobreza de espírito, a maldição do pecado dos nossos corações, a condenação eterna, o sofrimento eterno, não apenas o sofrimento do tempo presente, mas principalmente o sofrimento eterno do fogo do inferno. Esse homem passou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que essa também seja a nossa declaração e a sua declaração: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje nós vivemos numa época onde nós somos autônomos e somos também soberanos sobre Deus. Nós vemos as pessoas decretando, determinando, ordenando a Deus aquilo que ele deve fazer. E nós vemos aqui um cego, mendigo, suplicando misericórdia. Essa arrogância de vida precisa ser quebrada dos nossos corações, de acharmos que nós somos soberanos sobre Deus, que a nossa fé ela é determinante para aquilo que Deus deve ou não fazer. Nós devemos sim crer em Deus, mas sobretudo nós devemos clamar a misericórdia desse Deus Salvador e desse Deus resgatador. De repente você nessa mensagem é encontrado à beira do caminho
Esse homem estava sofrendo e sofria da cegueira e da humilhação, do frio, no frio, na chuva, à beira do caminho, à margem, ali no destino de pessoas que passavam, iam e viam, e que ele vivia ali na expectativa de receber uma esmola para o sustento da sua vida. De repente você está à beira do caminho, também vivendo uma humilhação, vivendo uma situação de adversidade, vivendo uma grande calamidade em sua vida. Eu quero dizer-lhe nesta noite que em Jesus Cristo há milagre, em Jesus Cristo há transformação de vida, em Jesus Cristo há recomeço de vida. E nós vemos esse homem que está à beira do caminho, que era identificado pela sua deficiência e não pelas suas qualidades, e não pela sua pessoa, pelo seu nome, pela sua identidade. Ele é identificado pela sua deficiência, um homem que estava pedindo esmolas e que é encontrado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. A primeira lição que nós devemos aprender é que Jesus, Ele é o Messias resgatador de vidas, que Ele veio para nos salvar. O milagre à beira do caminho, ele ocorre quando nós compreendemos que Jesus é o Messias prometido. Mas há uma segunda lição nesse texto extremamente importante para nós. É que o milagre à beira do caminho, ele ocorre quando nós atendemos imediatamente o chamado de Jesus. Nós vemos aqui no texto, amados irmãos, que quando o filho de Timeu, o cego, o mendigo, passou a clamar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então escuta e atende o clamor de misericórdia daquele cego mendigo. E a palavra de Deus diz que parou Jesus e disse: chamai-o. Então os discípulos chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O chamado ao cego mendigo era para que ele se levantasse e fosse à presença de Jesus. Veja só, amados irmãos, que Jesus, ele é o Messias resgatador de vida, e ele nos chama para que nós venhamos a andar com ele e a viver e entregar as nossas vidas a ele. Ou seja, aquele cego mendigo estava clamando a Jesus para que ele tivesse misericórdia dele. Então Jesus, misericordioso, para e manda chamá-lo. E os discípulos dizem: olha, ele te chama, levanta-te. Então diz a palavra de Deus, amados irmãos, que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É interessante que aquela capa que o cobria, ela era extremamente importante para ele, porque aquela capa o protegia do frio, da chuva, da poeira. Ele dependia dela para sobreviver, para mendigar. Mas diz a palavra de Deus que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É interessante que o que nós aprendemos aqui, amados irmãos, é que o milagre à beira do caminho, esse encontro transformador com Cristo, ele só vai ocorrer quando nós atendermos prontamente o chamado de Jesus, dizendo: venha. Nada pode nos impedir. Nós não podemos julgar que coisas sejam mais valiosas do que esse encontro com Jesus. Se ele se prendesse ao valor da capa, ela poderia se tornar um obstáculo que o impedisse a ir a Cristo Jesus. Mas então ele se desprende daquilo que poderia impedi-lo e ele levanta de um salto, ele vai ter com Jesus Cristo. Imediatamente, quando Jesus nos chama, nós devemos ouvir a sua voz e atendê-la imediatamente. É urgente o chamado de Jesus. Nós precisamos, amados irmãos, aproveitar a vida que Deus tem nos dado como oportunidade para nos encontrarmos com Jesus, para nos relacionarmos com Jesus, para nos dirigirmos à pessoa de Jesus e não impedir que nada
Nenhum obstáculo, nenhum objeto valioso nos impeça de nos aproximarmos dele. Ele era pobre e cego, mas ele não se prendeu à sua deficiência física e ele não se prendeu àquilo que ele tinha de valor. Ele lança de si a capa, ele se levanta e ele atende à voz de Jesus. Então ele se apresenta diante de Jesus e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus dialoga com ele. Veja só que o próprio Deus agora está conversando com este homem pobre, cego, que está à beira do caminho e que tinha uma vida de insignificância. E Jesus então dá significado à vida dele. Jesus começa a conversar com ele e passa a observar as mazelas da vida daquele homem mendigo, indigno, sofredor, que está à beira do caminho. E Jesus conversa com ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele responde dizendo: Senhor, que eu torne a ver. Aí Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, que fé é essa? É a fé na pessoa de Jesus. Nós voltamos àquilo que ele havia dito a respeito de Jesus anteriormente: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, é porque ele, embora desprovido de visão, mas com uma audição aguçada, ouviu que Jesus ali estava passando e ele passou a gritar e a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Deus o ouviu, e o atendeu, e o chamou, e o aproximou dele. E agora então, Jesus diz: vai, você está curado. A tua fé te salvou. É exatamente a fé na pessoa de Jesus Cristo, amados irmãos, que nos leva a experimentar grandes milagres e grandes transformações em nossas vidas. Muitas vezes nós somos encontrados por Deus à beira do caminho, à margem da sociedade, indignos, sofredores, com vidas humilhadas, com enfermidades, mas o Senhor, então, Ele se dá a conhecer e Ele, então, nos chama e nos permite a nos aproximar dEle, e Ele nos chama e, então, Ele se permite nessa relação de misericórdia, de poder e de transformação, e Ele se doa do seu poder, doa da sua própria pessoa, para nos transformar e promover um grande milagre. Talvez você está necessitando de um milagre em sua vida. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Atenda o chamado dele de uma renovação de vida, de uma entrega de vida, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, ou então sair da inércia da sua vida, de ainda que não seja uma enfermidade física, mas uma enfermidade espiritual, e venha à presença de Jesus, entregando-se totalmente a Ele, para experimentar o grande e maior milagre que é falar e ser ouvido e se relacionar com Deus. Comunhão com Deus. Aprendemos essa segunda lição, que o milagre à beira do caminho, ele ocorre quando atendemos imediatamente o chamado de Jesus Cristo. Mas há uma terceira e importante lição para nós nesse texto a respeito do milagre à beira do caminho. O milagre à beira do caminho, ele ocorre quando estamos dispostos a seguir Jesus estrada afora. Sem saber para onde ele estava indo, Jesus, ele havia dito: vai, a tua fé te salvou. É curioso, porque Jesus, em diversos lugares, nós vemos Jesus dizendo às pessoas que ele encontrava: segue-me. Mas aqui nós vemos Jesus falando a este homem: vai, pode ir, a tua fé te salvou. E aqui essa lição, ela é determinante para nós, porque não é o milagre em si que nós devemos buscar, é a própria pessoa de Jesus, porque este homem, sendo curado, a disposição dele é caminhar com Jesus,
Ele poderia muito bem e imediatamente voltar aos seus, com grande alegria, mas ele deixaria de desfrutar da comunhão com Jesus. Mas ele então não se priva disso. A palavra de Deus diz: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E é interessante que no capítulo 11 nós vemos que Jesus ele se dirigia a Jerusalém, aonde ele seria preso, ele seria condenado, ele seria crucificado e seria morto, executado. Este homem que tornou a ver, ele entendeu que a pessoa de Jesus era mais importante. Tem muitas pessoas que enxergam, mas que não têm a compreensão de andar com Jesus, que isso é o mais importante na vida. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja murmurando e blasfemando e revoltadas com Deus por questões da vida, deixando de entender que aquilo que é mais importante é nós caminharmos com Jesus estrada fora. É vivermos na presença de Jesus em toda e qualquer situação. E Jesus, então, é seguido pelo cego, agora curado, o filho de Timeu, mas agora o filho de Timeu, um discípulo de Jesus, que segue Jesus estrada fora, rumo à crucificação, rumo à morte de cruz. Mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou, vivo ele está, e aqueles que seguem a Cristo também ressuscitarão e viverão na eternidade com ele. E aqui nós temos a grande e importante lição para esse tempo natalino e para todo o tempo de nossas vidas. Nós termos a disposição para andarmos com Jesus, para seguirmos Jesus estrada fora, para imediatamente, ao vermos, seguirmos Jesus. Não seguimos Jesus por causa do milagre que Ele tem a dar, não seguimos Jesus com expectativa de vida financeira, não seguimos Jesus com expectativa de transformações apenas no tempo presente. Jesus não é um místico que deve ser apenas usado para restaurar casamentos, para nos fazer prósperos, para nos curar, como nós vemos aí um carro-chefe da questão dos milagres, da prosperidade. Sobretudo nós temos que nos aproximar de Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem a dar. Jesus é Deus e nós devemos adorá-lo, e nós devemos nos doar a Ele, nos entregar a Ele e segui-lo como nosso mestre, obedecer-lhe os seus ensinamentos, não querer apenas o seu poder, mas sobretudo querer a pessoa dEle. Amados irmãos, muitas pessoas nesse tempo natalino se aproximam das outras para que as outras pessoas possam lhe dar as coisas, entregar esmolas. O apóstolo Pedro e João, indo ao templo chamado Formosa, ele também encontra um paralítico que pedia esmolas à porta do templo chamado Formosa, e Pedro diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aqui nesse caso era cegueira, mas ele estava à beira do caminho, assentado, e a palavra de Deus diz: levanta-te e vai ter com ele. E lá também Pedro diz: levanta-te, em nome de Jesus, levanta-te. E nesta noite a palavra de Deus está dizendo: em nome de Jesus, levanta-te e anda, saia dessa inércia de vida, dessa vida adoecida de enfermidades emocionais, de desesperança, de depressão, de síndrome do pânico, de tristeza, de insucesso emocional. Levanta-te e começa a andar com Jesus, e você será próspero nele, porque ele é a maior dádiva do cristianismo, é a própria pessoa de Jesus. As 3 lições que nós aprendemos aqui sobre o milagre à beira do caminho, é que o milagre à beira do caminho, ele ocorre
quando nós compreendemos que Jesus é o Salvador. O milagre à beira do caminho, ele ocorre quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós atendemos prontamente o chamado de Jesus. O milagre à beira do caminho, ele ocorre quando nós seguimos a Jesus estrada fora, tendo ele como nosso modelo, tendo ele como nosso mestre e sempre dispostos a obedecê-lo e a segui-lo por onde ele nos direcionar. Não sendo autônomos de nossas vidas, mas sendo discípulos verdadeiros de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você receba uma visitação em sua casa, em sua vida, e que o milagre à beira do caminho também te alcance, porque o Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem, ele é de hoje e ele sempre será eternamente. Misericordioso, amoroso, perdoador, Deus Todo-Poderoso, que pode promover um grande recomeço em nossas vidas. Que em nome de Jesus você receba esse milagre e a sua vida passa a ser marcada pela presença e pela direção de Jesus em sua vida. Deus o abençoe.